Olá, estamos começando mais um Globotechcast, o podcast da tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza dos temas de tecnologia e inovação da Globo como um todo. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, na altura do ombro. Estou usando óculos e uma blusa bege de manga comprida. Estou com um crachá da Globo e estou no fundo azul da sala do podcast. Dia 26 de abril, todo dia 26 de abril, é comemorado o Dia da Propriedade Intelectual no mundo. Essa data foi lançada em 2000 para celebrar um pouquinho da contribuição desses criadores para a sociedade. E a gente vai debater um pouco essa questão da propriedade intelectual com um grupo de convidados aqui da Globo, de especialistas. Então, estou com a Bárbara, que trabalha na área de segurança da informação. Helena Klang, que trabalha no desenvolvimento artístico dos Estúdios Globo. Gustavo Sureiros, que é advogado da Globo. E a Isabelle Juncken, que trabalha na área de aquisições de direitos. A gente vai bater um papo sobre qual é a importância desse tema para a empresa e também para as pessoas. Eu queria pedir para cada um dar um oizinho e também fazer sua autodescrição antes da gente começar as perguntas. Eu? Oi, gente, eu sou a Isabelle, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros escuros, tô usando um suéter verde e também estou no fundo azul aqui da sala da gravação do podcast. Oi, eu sou Bárbara, uma mulher branca, de cabelo castanho escuro e franja, eu uso óculos, estou usando uma blusa listrada preta e branca com uma echarpe azul aqui no cenário azul do podcast. Oi, eu sou Helena Klang, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos claros, uso óculos e estou vestida com uma blusa listrada, no mesmo fundo que todas elas aqui. Oi, meu nome é Gustavo, eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa listrada, social e tudo, e estou online com elas participando. Muito bom, vamos lá. Eu queria começar o nosso bate-papo chamando Helena. E antes dela começar a falar, eu queria explicar também por que a Helena está aqui, né? Helena é doutora em comunicação. Ela fez a tese dela sobre propriedade intelectual, a pesquisa acadêmica. E hoje, na Globo, ela trabalha no desenvolvimento artístico, mas ela já trabalhou também com o envolvimento de jovens em cocriação, na área de valor social. E hoje ela também trabalha com cocriação nos Estúdios Globo. Helena, queria que você contasse um pouquinho para a gente, quem está assistindo agora, assim, né? Afinal, o que é propriedade intelectual? Como surgiu? Do que se alimenta? Enfim, um pouco o contexto de por que a gente vai falar desse tema e por que ele é importante. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Márcia. Muito legal estar aqui, poder falar do meu trabalho. Eu estudei muito esse assunto, só que eu não sou advogada, eu preciso dizer isso. Eu fui para a academia estudar propriedade intelectual por conta do impacto das novas tecnologias, né, no campo dos direitos de autor. A gente sabe que propriedade intelectual é dividida em dois feixes, né? Tem a questão das marcas e patentes e tem a questão dos direitos do autor. Eu vou tratar mais da questão do autor, da criação artística, né? Eu fui estudar muito, assim, para entender conceitualmente por que se protegia obras, né, literárias, né? E fui entender que, então, a primeira lei de direito autoral é de 1710. Foi uma rainha inglesa, a Rainha Anne, que fez essa lei, né? Faz muito tempo. Mas porque antes disso era um caos total, era um mercado completamente desregulado, né? Porque ele nasceu ali muito incipiente com os manuscritos. Era um trabalho muito caro, porque tinha que copiar à mão, né, os textos. Então era uma escassez, era um cenário de escassez de produção de conteúdo e conhecimento. Quando surgiu, então, a prensa de Gutenberg, né, as tecnologias aí impactando, né? Lá em 1400 e bolinha, no século XV, aí mudou muito o cenário, porque a gente não precisava mais do copista, né? A gente tinha a prensa, né, para publicar. E aí começou a circular muito mais livros, inclusive nos idiomas que as pessoas falavam nas ruas, porque antes era só em latim e grego. E aí passou-se a publicar em inglês, em francês e tal. E aí, obviamente, que isso aumentou a circulação de bens, de bens culturais, né, livros na época.
Só que o autor mesmo não ganhava muito com isso, sabe? Tipo, o autor, ele vivia, ou era um cara muito rico, uma pessoa muito rica, ou vivia de algum mecenato, né? Porque, na verdade, era um mercado que valorizava muito o trabalho de quem imprimia, né? Sim. Então, quando veio a primeira companhia, digamos assim, que foi em 1557, a Stationery Company, que foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? A monarquia concedeu a essa companhia o direito de publicar. Ela que decidia quem publicava, né? Então, eram os membros dessa companhia que publicavam os editores, né? E isso era muito bom para a monarquia, porque assim a monarquia escolhia o que podia ser publicado ou não. Então, existia uma censura também, né? Então, era uma atividade que... Um modelo que servia muito ao controle da informação por parte dos monarcas e ao controle do próprio mercado, porque só podia imprimir quem eles decidiam que podia imprimir, né? Então, era mais ou menos um monopólio perpétuo, né? E aí, quando surgiu o Estatuto de Anne, em 1710... foi muito mais assim, porque a coisa começou a crescer, e outras pessoas começaram a querer imprimir, né? E só podiam imprimir com a autorização daquela Stationery. Então, a Anne fez o quê? Ela estatizou, digamos assim, essa companhia. Essa companhia passou a ser a companhia que fazia o registro das obras, né? E aí outras pessoas podiam publicar, e num regime de exclusividade temporária. Então, antes era um monopólio perpétuo da publicação, passou a ser um esquema temporário. Eles tinham, então, 21 anos de exclusividade da publicação, se o autor já tivesse morrido, e se o autor não tivesse morrido, quer dizer, depois da lei, né? E aí, 21 para as obras publicadas antes da lei e 14 anos para obras depois da lei, podendo ser renovado por mais 14 anos, caso o autor ainda estivesse vivo, né? Só que, de novo, essa questão da lei, ela surgiu muito para regular a cópia, né? Não tinha ainda uma noção de propriedade do autor, né? A figura do autor, a figura jurídica do autor, digamos assim, ela não existia, né? Foi muito mais para definir esse período de exclusividade. E aí, tem histórias muito engraçadas, porque... isso aconteceu também na França, né? Assim, cada país foi criando o seu método de regular. E como a lei autoral, ela regia o seu país, né? E os autores estrangeiros não estavam sob a mesma legislação, o que acontecia é que os livreiros pegavam as listas de livros proibidos e publicavam em outros países. Então, começou a surgir toda uma rede pirata de livros, né? Olha a pirataria aí, Gustavo. Exatamente. Faz tempo, hein? Além dos navios piratas. Aliás, foi essa história que trouxe o termo pirataria para o contexto autoral, né? Porque tinha essa história, o Robert Dalton, que é um pesquisador do Mercado Livre, ele conta essa história que era um holandês que pegava as listas de livros proibidos. Então eu vou querer esse aqui, porque esse aqui vai dar dinheiro. E como a lei da Holanda não era a mesma da França ou dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele publicava e as pessoas consumiam. Então começou a circular muito mais. E aí, quando foi a gente está na Inglaterra, né? Quando foi em 1731, ou seja, 21 anos após, né, a lei, os livreiros falavam assim, não acabou não, eu quero continuar publicando, tendo o direito de publicar. Não, peraí. A gente fez uma lei, a gente determinou um prazo. Não faz sentido estender esse prazo, porque a extensão desse prazo não vai dar mais dinheiro, não vai dar mais atividade econômica para o autor, vai criar um peso, uma taxa muito pesada para o consumidor, só para garantir os ganhos do livreiro. Então, aí o parlamento decidiu, não vamos aumentar o tempo, né? E aí, nesse caso, a gente percebeu claramente, esse caso do parlamento, essa discussão que teve lá para estender ou não o prazo, mostrou de fato qual era o propósito da lei. Porque o Estatuto de Anne, ele começa dizendo, é uma lei, é um ato de incentivo à aprendizagem. Olha que maravilhoso, né? Então, na verdade, isso é muito importante, porque isso mostra que a lei surgiu para garantir a atividade econômica da produção de conhecimento, para que pessoas se sentissem incentivadas a escrever e, consequentemente, a produzir um acervo cultural, um patrimônio cultural de uso futuro. Então, na verdade, para a humanidade. É isso aí. Então, na verdade, a lei, ela regula a indústria para fazer essa atividade econômica ser rentável
isso não é um fim em si mesmo, né? A lei garante isso, regula isso, para que no futuro todos nós tenhamos um patrimônio de domínio público de qualidade. Porque se você não tiver incentivos para escrever, você não vai ganhar dinheiro também, né? Como é que você vai qualificar o seu trabalho, né? Perfeito. Então, é para isso que existe a proteção. E foi atrás dessa discussão que eu fui a jornalista, comunicóloga, estudar o direito autoral, né? Helena, e você fez um resgate histórico que é muito interessante, né? Por que a gente começou contigo aqui? Justamente para fazer essa linha do tempo, né? Então, de onde surgiu isso? Como é que aconteceu? E agora, olhando para os tempos atuais, né? Com inteligência artificial, super, hiper tecnologias e muitas redes sociais, a gente amplia um pouco a voz, né? Antes o mercado estava restrito para poucos criadores, editores, produtores culturais, etc. Agora a gente tem o poder da tecnologia ampliando o espaço para pessoas que querem comunicar suas ideias em todas as frentes. Isso tem um lado, né? Tem oportunidades e tem algumas restrições. Como é que você vê o mercado hoje, essa abertura do mercado para novos criadores e novos modelos, né? Saindo um pouquinho daquela restrição de pequenos produtores? Porque quando então surgiu a noção de propriedade, né? Que a obra, ela é uma expressão do eu do criador, né? E aí surgiu então o direito moral, que são as duas dimensões, né, do direito autoral, né, a dimensão patrimonial, a exploração econômica, né, e o direito moral é a autoria, né? E isso foi muito importante para a gente perceber que o direito autoral, ele pressupõe esse investimento, essa carência de X tempos, né, de exclusividade, porque todo esse conteúdo que é produzido, ele de alguma forma ele constrói memória, né? Então, a Globo, por exemplo, né, a Globo, ela é uma produtora de memória cultural, né? O que ela produz imprime identidade ao Brasil. Ela não é a única. Aí é que é a questão. Né? Durante muito tempo, a gente teve uma concentração dos meios de produção nos grandes players, né? Na indústria, né? Até para se transformar numa indústria, precisou dessa lei, porque senão não teria se transformado em indústria. Não seria uma oportunidade de negócio. Exatamente. Então, a lei é importante porque ela garante essa oportunidade de negócio, né? E a lei também prevê concessões. Ela prevê momentos que não é necessária autorização. E a Globo, como indústria, ela também faz uso dessas exceções. Ela tem uma dimensão jornalística, né? A Globo é uma imprensa. Sim. Então, ela faz uso do Código 46, do artigo 42. Né? Ela faz uso do artigo 42, que é o artigo que prevê momentos que a Globo... você não precisa solicitar a autorização do criador. Do criador, né? Para fins, dependendo dos fins, né? Então, é o que chama na lei americana Fair Use, aqui no Brasil, o artigo 42, Sim. para fins jornalísticos, para fins de comentário, crítica, para humor. O humor faz uso, o humor da Globo faz uso Sim, desse a artigo. Paródia, né? Então, a Globo é uma empresa que ela faz uso tanto da proteção quanto da desproteção. Sim. Né? Então, é muito importante a lei. O que acontece é que lá, no início dos anos 2000, lá, quando a internet passou a deixar de ser uma coisa incipiente, passou a ser uma coisa da nossa vida cotidiana, começaram a surgir práticas culturais de compartilhamento, Sim. de remix, né? A digitalização da cultura permitiu isso também, porque os bens culturais estavam disponíveis na internet, né? Então, a gente começou a poder fazer download, começou a copiar e colar, começou, né? Todo esse processo de compartilhamento que, obviamente, impactou muito a indústria. Peraí, eu preciso dessa lei, eu preciso que você me peça autorização. Você está fazendo isso sem a minha autorização? Sim, mas impactou também pelo lado positivo, né? Da questão dos criadores, da gente se abrir para um criador novo. E é isso que eu queria te ouvir também, porque você já trabalhou com isso na área de valor social e hoje trabalha também. Ampliando essa escuta e trazendo essa co-construção para cá. Conta pra gente um pouquinho como é isso. Porque eu acho que a Globo, ela percebeu, né, como uma empresa que preza pela inovação, que em algum momento ela teria que absorver e entender essa linguagem, né? A gente não poderia ficar aqui batendo martelo dizendo, não, peraí, não pode usar, não pode fazer um meme, não pode pegar um trecho da novela, né? Assim, aliás, ajuda a divulgar, né? Então, a gente precisa... Num dado momento, a Globo entendeu, porque tinha uma... Gustavo está aqui, né, para me... Qualquer coisa a gente edita. Mas tinha aí uma premissa na Globo que é, a gente não recebe ideia
sem ter um veículo específico para isso, um contexto específico para isso. Só os nossos autores supostamente trazem ideias. Então, tinha uma máxima que você recebeu um envelope, você deixa o envelope lacrado e devolve, né? Sim. Existia essa máxima. E aí, lá para 2015, uma liderança da época da comunicação, lá da área de, na verdade, era de coprodução, ele percebeu toda uma movimentação, né, dos criadores da internet e falou, gente, precisam acontecer essas coisas, a gente precisa entender esse mundo. Quem são esses novos criadores? Eu quero que o Porta dos Fundos nasça aqui dentro. Sim. Eu quero que eles entendam que aqui pode ser um ambiente para esse tipo de experimentação. E aí ele procurou a gente lá na comunicação que lidava com juventude, que a juventude é essa geração que criou esses novos, né, essas novas linguagens. E a gente bolou, então, um projeto que foi o Globolab, que era justamente para receber ideias de webséries. Não era nem série. Verdade. Era do tipo assim, vamos receber, a gente escolhe, a gente fomenta, faz um laboratório em que eles trabalhem junto com os nossos talentos para melhorar esse projeto e depois a gente escolhe uma para produzir. Num campo muito experimental que é a internet. Naquela época, né? Tem mais ou menos uns 10 anos isso, um pouco menos. E aí foi uma confusão danada, porque a gente precisou usou o formulário do Big Brother na época para o envio das ideias. E aí foi um pânico no jurídico. Como assim? Vamos receber ideias, né? Assim, como é que a gente vai lidar com isso, né? E era legítimo, era genuíno, né? Como é que a Globo, porque a Globo realmente é uma empresa como uma grande player de produção de conteúdo no Brasil, tem que fazer a lei prevalecer, é do interesse dela que a lei seja protegida, né? Que a lei seja cumprida. Então ficou um dilema. E aí, a princípio, criou-se uma situação em que o jurídico pediu pra gente, quando fez lá, a pessoa preencheu o formulário, ela tinha que dar um aceite, né? E esse aceite tinha uma cláusula lá que era sobre direito autoral, dizendo que a pessoa, então, na medida em que ela, por desejo próprio, né, se inscreveu no projeto, então ela está cedendo os direitos patrimoniais desse projeto para a Globo. Isso foi um alvoroço na internet na época. Porque pegou muito mal, as pessoas reclamaram muito. Como assim a Globo está roubando as nossas ideias? Né? Foi isso que a internet ali entendeu naquela época. Mas isso foi muito positivo, porque eu acho que a inovação também não acontece de forma fofinha, né? A inovação tem sempre... Tem uma provocação. É uma provocação, né? E assim, aí o jurídico, naquela época, como é que a gente vai amenizar isso, né? E aí a gente, então, criou lá uma FAQ, né? Perguntas e respostas do projeto, em que a gente explicou que aquela cláusula, na verdade, dizia que a Globo, que você cede sim os direitos para a Globo, isso protege a Globo depois de problemas futuros, né? De processo e tal, mas sem exclusividade. E aí, pela primeira vez, a gente criou um território de autoria compartilhada na Globo. De cocriação. É nosso. Se você coloca no nosso projeto, por livre e espontânea vontade, você está concordando que esse projeto é meu e seu. É nosso. Se você não for escolhido, ele volta a ser seu. Se ele for escolhido, aí a gente vai passar por outro termo, em que você vai ceder tudo sim. Porque você vai estar dentro da gente, aqui dentro do nosso né, da nossa produção. Da nossa produção, da nossa indústria, trocando conhecimento, inclusive aprendendo, né, com os nossos talentos. Quer dizer, a gente vai compartilhar com você o nosso ouro. Né? Então, alguma coisa você vai ceder. E aí então, foram os 20 selecionados e tal. E esse momento foi muito importante, porque foi um divisor de águas no jurídico, porque a partir daí a gente conseguiu fazer novos laboratórios que tinham esse pressuposto da cocriação, e a gente fez 17 Globolabs. Então, assim, teve uma resistência inicial, mas essa resistência provocou um novo aprendizado e uma nova forma de lidar com isso, que permitiu essa cultura do producer, né? Sim, que a gente vê tanto hoje, né? Do consumidor que é produtor, enfim, do consumidor consumer, outros autores falam e tal. E a partir daí a gente fez outros projetos, assim. Então, eu acho que a gente chegou, inclusive, né? Eu faço com a Isabelle Lanani, né? Eu tô numa ponta, depois eu entrego para ela. É muito legal isso. Porque agora, nos estúdios Globo, eu trabalho com novos autores, né? A Globo tem essa premissa hoje muito forte, esse compromisso ESG com a diversidade na criação artística. E a gente, então, busca novos talentos e faz isso a partir de boas ideias. Então, eles escrevem ideias de séries e telefilmes. A gente seleciona, então, 20 boas ideias. A gente faz isso com parceiros, né? Que também é uma ideia de
compartilhamento, no sentido de que você faz agora muita coisa em parceria com o mercado, né? E aí a gente escolhe, eles passam por um processo, fazem aulas com os nossos autores, com os nossos... É muito legal. Esse projeto é ótimo. E aí, no final, a gente faz um pitch, que aconteceu até recentemente, e escolhe aqueles que a Globo gostaria, então, de comprar. Então, a Globo tem aí um período para decidir quais que ela vai comprar, e se ela optar por isso, começa a ser uma negociação, então, com o autor, que é a Isabelle que toma conta. Olha aí já passando a bola para Isa. Isa, então aí você tem um ponto de conexão com a área da Helena, porque a tua área é a área de aquisição de formatos. Isso. Tanto para parceiros aí, novos criadores, também como grandes indústrias e grandes parceiros da indústria. Exatamente. Como é que você vê esse movimento de a preocupação com a proteção da propriedade intelectual dos parceiros? Essa preocupação é uma preocupação que eu acho que está em todas as pessoas com que a gente interage, né? Tanto esses distribuidores grandes, quanto realmente as pessoas físicas que vêm muitas vezes pelo Lanani, enfim, outras obras literárias que a gente adquire. E aí, quando você vai, assim, por que acontece? Eu trabalho no pilar de direitos da Globo e a gente adquire formatos e obras literárias, né, que eu cuido, né? Na questão de formatos, eu não sei se fica claro para todo mundo o que é um formato, mas acho que vai fazer um disclaimerzinho. Formato é um IP de terceiro, é uma propriedade intelectual de um terceiro, que a gente vai comprar o direito de fazer uma versão local. Então, como por exemplo, The Voice. Como The Voice, como Big Brother, como Masked Singer, né? Todos esses são, na verdade, propriedades intelectuais de uma outra parte, que ela cede pra gente os direitos de criar uma versão própria nossa, com a nossa cara do Brasil, enfim. Então, a gente... E nessa parceria ali com o distribuidor, esse IP permanece sendo dele quando a gente faz essa compra, né? E ele quer ter certeza de que a gente vai ter o mesmo cuidado com esse IP que ele teria, né? Então, não é incomum você ver um contrato de formato em que o distribuidor está especificando ali tudo que ele precisa que você faça para garantir a proteção daquele conteúdo, né? Inclusive, assim, em termos tecnológicos e técnicos mesmo ali, eu preciso que você tenha um mínimo de... Insira termos técnicos aqui, que jamais saberei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois com a Bárbara. Insira aqui termos técnicos com a Bárbara. Então, não é uma coisa incomum isso. Assim, a maioria dos nossos contratos tem esse momento ali em que o distribuidor deixa claro que a gente precisa ter esse cuidado aqui da nossa parte também, porque... Por mais que seja um conteúdo Globo, é um conteúdo Globo com uma propriedade intelectual de uma outra pessoa, né? E quando você vai para a pessoa física que está ali cedendo os direitos para que a gente também crie uma obra que vai virar uma obra Globo, você também tem que ter esse cuidado, e eu acho que você tem que ter um cuidado um pouco além, né? Porque, normalmente, quando vem a pessoa física pra gente, ela não tem ali uma empresa por trás dela, ou um extenso conhecimento de mercado, sabe? Então, ela tá, muitas vezes, nova naquela negociação, naquele tipo de negociação. Então, eu acho que cabe a gente, né, enquanto profissionais do mercado, ajudar ela a entender, né, o que ela está fazendo ali, o que esse contrato, quais são os direitos dela, deveres, enfim, e trocar ali da melhor forma possível para que seja um acordo bom para as duas partes. Porque, no fim das contas, quando você vai ali para a pessoa física, é o bebê dela, né, que ela tá dando pra gente. E é isso que eu ia tentar trazer aqui contigo. Você, além de trabalhar aqui, também é escritora. Sou escritora, gente. Então, queria um pouquinho da tua visão como escritora, que você pudesse compartilhar com a gente aqui o que isso significa para você, a proteger a tua propriedade intelectual. Olha, eu acho que, assim, exatamente porque eu sou escritora, é que eu entendo essa dor ali da pessoa física chegando para lidar com a gente, né? Porque quando eu falei que era o bebê, não é um eufemismo ali, é o bebê, assim, você virou noite para fazer aquilo, você deixou de estar em momentos com a sua família, você teve crise de ansiedade, autocrítica, e aí você vai dar para uma outra pessoa trabalhar em cima daquilo, e aquela outra pessoa pode fazer alguma coisa, sabe? Trabalhar de forma leviana com aquele conteúdo. Então, assim,
é uma coisa que eu tenho cuidado quando eu olho meus contratos com editora e pensando também no outro lado, quando eu tô como Globo também atuando nisso, eu penso muito nessa posição desse cara, né? Porque é isso, assim, ele não tem... E eu, enquanto escritora, não tenho força no mercado, né, para estar ali fazendo as minhas exigências. Então, você precisa que a outra parte te encontre no meio do caminho, né? Sim. Que ajude você a entender, por mais que, no fim das contas, o conteúdo audiovisual que vai ser gerado vire uma propriedade dela, seja uma propriedade intelectual dela, porque são meios diferentes, enfim, acabe virando dela, a minha obra precisa estar protegida, né? O livro que eu escrevi precisa estar protegido ali. Então... É o que a Isabelle está falando, é exatamente o direito moral. Quando a gente fala da expressão do eu, né? É meu filho, né? Porque, na verdade, é uma expressão da sua imaginação pessoal. Então, quando essa dimensão é super importante e ela que imprime, inclusive, identidade à obra. O que diferencia a Isabelle da Helena? Eu também escrevo, né? Eu também sou escritora. É o estilo, é a Isabela, é a expressão da Isabelle, né? Então, como é que você diferencia uma novela do Manuel Carlos com a novela da Rosana Schwartzman? Sim. É exatamente a identidade da obra, que é essa expressão do eu. Por isso que a lei pede que se peça autorização. Porque você não vai usar o texto da Isabelle levianamente sem pedir ela deixar. Sim. Então, é justo, né? A lei americana é muito mais flexível nesse aspecto, né? A lei americana não tem essa dimensão moral. Então, quem tem os direitos patrimoniais de uma obra, sei lá, teve um caso famoso, não me lembro qual era o cantor, que usaram a música dele para um comercial de carro, sabe? E ele nem precisou autorizar, porque quem tinha os direitos patrimoniais deixou. Então, assim, é uma situação complicada. É por isso que a lei inclui no tempo da proteção a vida do autor. Olha aí. É porque senão iria expirar quando a pessoa supostamente está viva. E aí ela vê a obra dela sendo usada para vender sabão em pó. Sei lá, entendeu? É muito complicado. Ao mesmo tempo, a lei brasileira ela é tida como uma das 7 mais restritivas. Porque o tempo de proteção é muito longo. Então, eu fico viajando, por exemplo, a música do Caetano Veloso, Proibido Proibir. Uhum. Ela foi criada em 68. O Caetano devia ter ali, vamos supor, 28, né? Estamos em 2024. Já passou quanto tempo? Sim. 60, né? 24 para 68 para 2024, faz a conta aí, Marcinho. Pessoas de comunicação envolvidas aqui, não há possibilidade de dar uma resposta para você. Mas é tipo isso. Insira o resultado da conta aqui. Então, quer dizer, ele tinha 28 na época, né? Ele tá vivo até hoje, ele tem 80. Sim. Né? Então, assim, ele tem 80, ele criou em 68, então já passou aí quanto tempo? Estamos em 2024, 60 e poucos anos. Então, a obra 56. já... 56. Então, 56 anos já passou. Aí ele vai morrer, sei lá, daqui a 10 anos, sei lá. Ai. Caetano é eterno. Que a obra dele, inclusive, essa é a história da memória cultural, né? A obra dele, ele permanece, né? Mas, tipo assim, ele tem uma vida finita, né? Digamos que ele morreu, nem a mãe dele, com 100 anos, que seja, sabe? A obra já vai estar ali protegida há 76 anos. Ainda tem que esperar mais 70 anos da morte dele. Sim. Então, proibir vai ficar proibida para uso... né, livre em domínio público, mais ou menos 140 anos. Então, por isso que a lei é muito restritiva. E quando a lei é muito restritiva, ela é difícil de ser cumprida. Sim. Então, o governo tentou, inclusive, refazer uma reforma, né? O primeiro governo PT, lá em 2007, 2008, fez uma consulta pública, tentou fazer reforma. Teve muita confusão, não se alterou muita coisa, a gente mantém a lei de 98, mas assim, agora, acho que com a inteligência artificial vai ficar muito mais complicado, né? Assim, os autores, os criadores estão exigindo a proteção, né? Sim. Sim. Porque tá muito fácil usar, copiar e fazer um novo conteúdo bem semelhante. A gente vai tentar abordar esse assunto aqui no final. É porque é engraçado, porque enquanto a tecnologia, né, que você estava até questionando, Helena, sobre isso, enquanto a tecnologia ajuda a empoderar esses criadores, pessoa física ali, que não estão inseridos numa indústria, né, ela ao mesmo tempo está complicando a vida de todos. Ela facilita cópias, sim. Facilita cópias e facilita pegar o seu trabalho e gerar uma outra coisa para, né, para um terceiro. Ou até monetizar em cima do seu trabalho com a pirataria. Exatamente. E aí eu queria trazer o Gustavo para esse papo. Primeiro falando um pouquinho, a gente trouxe um contexto aqui histórico
explicou um pouquinho como é que a Globo se abriu para essa cocriação e qual a importância disso para os parceiros. E no dia a dia do jurídico, Gustavo, você tem conversas com outras empresas do mercado e como é que a gente consegue ampliar esse debate, fortalecer o ecossistema junto com outras empresas? No que você vê e pode compartilhar com a gente? Olha, como vocês estão vendo e tudo mais, né? É divertidíssimo o meu trabalho. Também aquele tipo de criatividade e tudo mais, e tá bom nível de preocupação. O que a gente não tem aqui é monotonia, entendeu? Assim, acho que vale fazer um ponto antes, entendeu? Até bem lembrado, né, sobre o que o boom da internet, das redes sociais fez com a gente, né? Ele explodiu uma forma de produção de conteúdo que começou em pequenos, né, respeitando lá aquelas redes sociais antigas, Orkut e tudo mais, mas de pequenos textos, pequenas coisas, para depois as pessoas poderem ser livres e produzirem audiovisual, poderem ser livres e editar, poderem ser livres, e aí começar a exagerar, né, poderem ser livres de copiar o nosso material e fazer legendas próprias, ou fazer interpretações próprias. E hoje a gente já, né, caminha para as pessoas criarem com o áudio dos nossos narradores, Sim, né? Usando indevidamente esses áudios ou usando indevidamente as nossas imagens, né? Então, assim, a internet do mesmo jeito e a tecnologia do mesmo jeito que ela viabilizou muito, né? Essa explosão de conteúdos e direito das pessoas também que se expressarem, né? Ela, de um lado, ela do outro lado, ela fez uma explosão de usos indevidos e que muitos nos preocupa, né? Eu acho que, assim, a propriedade intelectual e a proteção dessa propriedade intelectual, ela é essencial para uma sociedade poder evoluir, exatamente como a Helena pontuou, de todo esse histórico, todo esse passado, e de fato tudo isso aconteceu, né? Se não há essa proteção, não há incentivo para inovação. Se não há incentivo para inovação, não se cria mais, não se produz mais. Se tivéssemos parados ali na década de 80 e tudo, né, onde a gente só tinha o canal TV Globo e mais 5, 6 canais de TV aberta, a produção de audiovisual era boa, era excepcional para aquela época, mas era limitada a 6, 7 emissoras. E é um grupo restrito de pessoas, de programação, né? A um grupo restrito de pessoas. Sim. Então, a TV aberta que era maior, mas quem tinha o poder de produzir era restrito e era caro produzir, né? Essa evolução ao longo do tempo, com a TV paga, vindo ali na década de 90, explodindo no início dos anos 2000, e ali, né, a gente, já havia uma comemoração enorme quando a gente tinha direito de assistir 5 canais diferentes do que a gente assistia, né, na TV aberta. E depois isso foi explodir em 100 canais ali nos anos 2000 e tudo, né? E que mais ali perto de 2010, com a explosão da internet, que é mais ou menos onde realmente explode na parte de conteúdo, né? Hoje temos conteúdo nas mais diversas frentes, nas mais diversas esferas, nas mais diversas formas, né? E há essa preocupação, porque do mesmo jeito do jurídico ser mais aderente cada vez mais e tratar a inovação, e há esse olhar, né, nosso muito perto da inovação, né, quando o NFT estava explodindo ali há 2 anos, o metaverso estava explodindo há 3 anos atrás, a gente já estava com um olhar, com estudos totalmente versados sobre isso. Isso é uma nova mídia ou o metaverso é uma internet? E porque é baseado na internet, tudo é internet na verdade. E aí os direitos autorais que nós tínhamos, porque aqui é uma empresa que a gente, né, trabalhou
nas mais diversas leis brasileiras. A gente tem produção da década de 60, da década de 70, antes da lei de 78, 76 ali. Nós temos produção da década de 80, produção, ou seja, antes da lei de 96 e após a lei de 96. Acho que e agora com a inteligência lugar, artificial. E agora com a inteligência artificial. Então, em nenhum lugar, assim, para a gente poder lançar num Globoplay as novelas da década de 60, da década de 70, da década de 80, né, a gente tem que fazer estudos das leis antigas versus a lei atual, versus o do que é possível, para poder fazer os lançamentos no Globoplay e a disponibilização das mídias que a gente tem. Gente, eu nunca pensei sobre isso. Você arrasou agora, Gustavo. Porque é isso, né? Você vai estudar um contrato dos anos 60, você não pode pensar com a cabeça de legislação de 2024. Não. Você tem que entender. Jesus amado. Divertido, como você falou. Entretenimento sempre um desafio. Eu ia até fazer outra pergunta, né? Qual era a contribuição legislativa e do jurídico com relação ao tema e das empresas parceiras, mas você está trazendo tudo, é isso, assim, é um contexto tão complexo que eu acho que a gente precisa ter uma visão desse histórico, né? Por que a gente quis trazer esse histórico? A história nos ajuda a construir um futuro pensando nessa inteligência artificial e sem o conhecimento a gente não consegue, né? Então, essa base jurídica e histórica é muito importante para a gente seguir novos rumos. Exato. E, assim, e aí chegando ao ponto que você tinha colocado, exatamente, tudo, né? Hoje, eu sou responsável, a minha área é responsável por atender todas as demandas de produção, de aquisição de direitos. Né? São mais de 10 mil demandas ano, por assim dizer, entendeu? E há uma enorme preocupação no mercado inteiro. Então, há uma preocupação real do pessoal da obra literária de como é que o seu livro vai estar sendo visto, não com o pensamento de hoje já, né? O pensamento em 2030, em 2035. Né? A gente compra um livro para fazer uma produção daqui a 5 anos. Não é uma produção imediata, por assim dizer. Né? Os formatos que a gente desenvolve tem uma enorme preocupação do detentor do formato, como tem uma enorme preocupação nossa. A gente tenta alimentar a nossa preocupação com a preocupação deles e tenta alinhar isso dentro das nossas produções. E não obstante, nós temos também, né, uma área de produção nos estúdios extremamente criativa, então que agrega também novas ideias àquele formato. E aí a gente fica buscando sempre, olha, o seu formato de licenciou é esse, mas aqui eu incluí mais isso tudo de ideias. Eu posso, de repente, tirar essas ideias são minhas, ou não, essas ideias são do criador original, já que eu apropriei dentro daquele produto dele, e ele leva também o que a gente adiciona. Então tem todo esse corpo dessa preocupação e de como que a gente protege as próprias obras audiovisuais na internet, porque nós ganhamos um dinheiro na publicidade, na assinatura dos nossos canais, dos nossos produtos, né? Isso tem um viés de que aquele assinante que pagou vai ver exclusivamente aquele conteúdo ali, porque é onde está sendo ofertado. No momento que há uma implosão de pirataria pela internet, há uma preocupação ao extremo de que quem está perdendo o direito, e será que, se essa explosão continuar existindo, nós vamos ter capacidade e monetização, né, rentabilidade do nosso produto suficiente para continuar produzindo? Ou não, vamos ter que largar aquele produto que já foi pirateado demais, eu não tenho mais como sustentar a produção, porque o mercado e a cadeia é enorme. É o cara a produtora que me licenciou o formato, mas aqui dentro, né, é o pessoal de produção que fez o roteiro, argumento, criou, pensou, o figurino fez toda a agregação do seu trabalho, toda a operação de câmeras, todas as consultorias, todo o desenvolvimento vinculado à exploração comercial, toda a área de publicidade trabalhando na venda, para fazer aquele produto ir para o ar. A compra do direito musical, a compra de novas imagens para agregar no produto. Assim, a cadeia de uma produção de audiovisual ela é imensa e ela tem que ser remunerada. Né? Ninguém, né? There's no freelance. Assim, ela precisa ser remunerada.
entendeu? Até para que ela seja remunerada e seja incentivada a criar novas. Exatamente. E esse é um ponto que se começa a se deteriorar e a se prejudicar por causa de pirataria e outras preocupações, né, acaba degringolando essa capacidade de inovação das empresas. Né? Então, há uma preocupação, né, do environment completo, de todos os players em como fazer isso. E não é uma tipo, que bom que o outro streaming está sendo pirateado. Afetado. Bom para ele, afetado. Não me afeta, não, afeta o sistema inteiro. Exatamente. Porque ele poderia não estar nele, poderia estar em mim, poderíamos estar juntos. Fragiliza todo mundo. Sim, e a gente todo mundo nesse ponto. A gente vê o comportamento em rede social muito de venda de login. A pessoa assim, vendo login, é Netflix, é Globoplay, é Disney, todo mundo junto naquele mesmo vendedor ilegal. Então afeta a indústria como um todo, né? Um tipo de oferta e de consumo que afeta exatamente o criador de conteúdo. Aí eu estou entendendo aqui, assim, trazendo esse contexto todo, a contribuição de cada uma das áreas, e a gente está, afinal, no Globotechcast, eu tenho que trazer a tecnologia. Em termos de proteção da propriedade intelectual, como é que a Globo atua? Como é que a área de tecnologia contribui para que os nossas marcas e nossos conteúdos estejam protegidos e oferecidos da melhor forma para o nosso público? Conta pra gente, Bárbara. Tá bom. Como o Sureiros falou, né, a cadeia de produção é imensa, mas a cadeia de proteção também tem que ser muito grande e sólida, né? Então ela envolve jurídico, licenciamento, parceiros externos, várias áreas internas. Então começa assim, a área de tecnologia conversa com a área de negócios para entender como é que a gente vai proteger cada conteúdo da Globo. E a gente desenha essa proteção, né, que vai desde ferramentas automáticas, o fingerprint, detecção de imagem, até o monitoramento manual. A gente tem uma equipe de operação que varre a internet inteira atrás de pirataria, não só de conteúdo como de marca. E a gente sempre está ali trocando com sureiros, quando encontra, isso aqui é uso justo, isso aqui é uma pirataria, né? Então também tem que ter esse olhar. O que é um uso pirata para monetizar, que a pessoa está ali com má intenção, né, roubar um conteúdo de terceiro para ganhar ali o seu canal, aumentar seu engajamento, mas tem também, né, a conversa social que promove aquele buzz positivo para o negócio e o uso justo também. Então a gente trabalha ali sempre em parceria, conectando várias áreas, é uma ação sistêmica, né, que envolve vários setores, até porque tanto o consumo quanto a disponibilização ilegal, ele é muito diverso. Vai desde a venda de login, vai do site pirata que disponibiliza download, streaming, vai aquele canal na rede social que bota pedacinhos de uma novela inteira, não sei como caixinha é que tem tempo para partir uma novela inteira, caixinha pirata. Então, assim, a gente tem que ter frentes diversas para cada tipo de infração, para proteger o conteúdo. Então, é um mega galáxia, assim, de envolvendo várias áreas. E uso bastante de tecnologia, inteligência artificial, marca d'água nos conteúdos. Então, exatamente. Acho que é um mix entre a estratégia, a inteligência, necessidades do negócio com ferramentas de proteção. E um outro ponto muito importante é a ação em parceria com as plataformas digitais, que é onde essa pirataria está, né? Então, a gente tem que ter uma conversa constante com eles, sempre com o intuito de aprimorar essas formas de atuação, seja melhorando uma plataforma que não tem uma detecção automática, melhorar um processo de remoção para um formulário, um e-mail, uma denúncia mais rápida e até outras ações mais proativas. Então, é muito importante manter esse diálogo para fortalecer esse ecossistema antipirataria. Maravilha, a gente falou aqui de parceiros de negócio, então, né, donos de conteúdos, falou também dos parceiros da indústria, falou de redes sociais. Quem mais você acha que agrega nesse conjunto aqui, nesse ecossistema de proteção de conteúdo? O consumidor, né? Eu acho importante o consumidor ter a consciência do uso ilegal, porque às vezes a pessoa tá ali, vou ver aqui um filme que não tá no streaming que eu pago, vou ali baixar, ali vou num site pirata. Às vezes não tem a noção da importância da proteção desse conteúdo, porque prejudica não só, né, o distribuidor, mas o produtor, o ator, a camareira, a pessoa técnica. Então, quando você deixa de consumir numa plataforma proprietária, você está ali ajudando a ilegalidade, e alguns desses são criminosos mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante fortalecer a consciência do consumidor também.
Maravilhoso. A gente está chegando ao fim do nosso papo, mas eu queria abrir para considerações finais. Quem quiser falar um pouquinho, trazendo esse contexto, né? Daqui para frente, como é que a gente continua produzindo coisas de qualidade e protegendo o que a gente produz? Eu acho que, assim, pensando muito nisso que a gente falou aqui também um pouquinho, né, de inteligência artificial e tudo mais, eu acho que a importância da legislação é uma coisa que a gente vê aqui em todos os discursos, né? Tipo, desde Helena no século XVIII, né, até Sureiros agora, trazendo aqui pra gente. Então, assim, e sempre com um cerne ali de trazer a segurança, mas para gerar mais conteúdo, para a pessoa se sentir segura o suficiente para poder produzir mais, né? E aí, quando você vê, né, esse uso indevido do seu conteúdo, você fica triste, xoxa, manca, né? Muito bom. Você desestimula, né, a pessoa a querer continuar. E, assim, arte é uma coisa tão humana, né? Assim, sendo completamente piegas e clichê aqui, mas é o que diferencia a gente dos outros animais no reino animal, né? Tipo, você olha para o lado, os outros animais pensando em sobrevivência e a gente criando música e livros e, né, cantando e dançando, enfim. Então, eu acho que o mais importante é a gente se sentir protegido o suficiente para continuar, para não parar. Muito bom. Eu fico viajando pelo seguinte, daqui a muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo mesmo, a inteligência artificial vai dominar, né? Então, a gente vai ter que pensar muito naquilo que nos faz humanos, né? E que nos diferencia da máquina, né? E a arte realmente é um diferencial. Acho que, ainda que você tenha que fazer um input lá, por exemplo, eu escrevo um podcast e as capas do podcast são todas criadas em inteligência artificial, né? E eu uso como parâmetro o Klimt, que é um pintor que eu gosto. Então eu falo, faça não sei o que, no estilo Klimt, né? E ele traz. O Klimt criou um padrão. Sim. Se a gente não proteger, o que vai acontecer é que a gente vai desqualificar a criação artística. Porque você não vai mais ganhar dinheiro fazendo criação artística, você vai fazer outras coisas e criação artística. Isso era a realidade de muitos artistas até muito pouco tempo, na verdade, né? Mas, assim, continua sendo para alguns. Para alguns. Mas, supostamente, né, assim, você cria sabendo que você vai ser remunerado de alguma forma pelo licenciamento, enfim, e tal. E se a gente não proteger, as pessoas vão se desestimular, é o que você estava falando. E o que vai acabar acontecendo é que vai baixar o sarrafo da memória cultural. Exatamente. Então, baixando o sarrafo da memória cultural, quando você for colocar o input lá, faça uma capa de disco no estilo de quem? De quem? Acabou o padrão. Bom ponto. Porque esses caras, né, o Van Gogh, não vai ter mais ninguém criando coisa nova, né? Passando estilo de Alpha Alfa 001, 4 meses. Vai ficar preguiçoso, não vai além. É isso. Porque tem a máquina ali código é fazendo pra combinação e mutação, combinação e mutação. Sim. Se você não tem, então, muita diferenciação, porque a diferença está na expressão do eu. Só a Isabelle poderia escrever aquele texto, né? E é muito claro, né? Como uma pessoa escreve, mesmo sem você saber quem escreveu, e você conhece a pessoa, você fala assim, foi a pessoa que escreveu. Não, você reconhece de cara o texto né? da Rosana Schwartzman e o texto do Emanuel, né? Carneiro. Você percebe a diferença, né? Sim. Que é o estilo. Sim. Então, se a gente não incentivar a solidificação, a qualificação disso, a gente não vai ter estilos. E aí, não tendo estilos, a gente vai baixar muito o sarrafo da memória cultural. E a memória cultural, eu acho que isso é muito importante para a Globo, porque a Globo é, de fato, criadora de memória, é a memória que imprime identidade para uma nação. Exato. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, né? A proteção autoral, ela é muito necessária para garantir a nossa identidade como povo. Porque lá na frente, é isso. Eu gostaria muito que a Globo fizesse um projeto, e eu vou propor isso. Já está propondo agora aqui? Gustavo de cabelo em pé. Participar também. Eu queria saber quando vai bater em domínio público, porque o audiovisual é criação coletiva. A obra coletiva tem um tempo diferenciado de proteção. Então, eu queria ver, assim, em algum momento, alguma novela da Globo vai entrar em domínio público. E seria muito interessante a gente trazer os consumidores para eles entenderem o sentido da lei,
Por que é importante? Por que a gente está ali evitando a pirataria? Para você poder fazer uso disso daqui a quanto tempo? Para o seu filho, para os seus netos, para eles poderem fazer uso disso livremente. Então, seria muito interessante lá na frente a Globo usar algum conteúdo seu que entrou em domínio público para esse tipo de reuso. Porque quando a gente puder reutilizar as obras em domínio público, isso eu usei na tese também, eu fui avaliar até que ponto as pessoas conhecem o domínio público, o conceito, portais, né? Os portais que tem hoje disponíveis, a Biblioteca Digital Nacional, né? Assim, o Congresso Americano tem um portal maravilhoso de domínio público, né? Se esses portais educam as pessoas a respeito disso e se as pessoas sabem o que elas podem usar. Porque por isso que a gente já pode usar hoje Machado de Assis. Se a gente não tivesse protegido Machado de Assis, a gente teria Machado de Assis. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas não porque proteger só para garantir os ganhos da indústria. É para proteger, para garantir o ganho de todos, inclusive da indústria. E fortalecimento, inclusive, da língua portuguesa, né? Da língua de um país. Da memória. E eu acho que tem 2 pontos aí, já que vocês trataram e tudo, mais de inteligência artificial, né? Que para a gente aqui é crucial. O direito autoral, ele protege justamente o que vocês acabaram de relatar, o que a Isa acabou de relatar. Ele protege o direito, assim, a criação humana. Não existe criação de inteligência artificial protegida por direito autoral. Então, este é um ponto que, de alguma forma, a gente vai ter que tratar. E a gente sabe que vai ter que tratar isso baseada no Brasil, baseada na França, nos Estados Unidos, e cada um, na Comunidade Europeia, cada um vai entender de uma forma e a gente vai ter que tentar fazer um entendimento comum dentro dessa linha. E um segundo ponto, né, que é essencial, se querem, de fato, fazer inteligência artificial inspirada em Clint, inspirada em Machado de Assis, inspirada em algum dos nossos autores, né, que seja remunerado. Que a inteligência artificial que vá trabalhar aquela, né, baseado, né, porque ela vai melhorando e adaptando, mas que ela remunere, né, a ideia básica, ou, né, a criação básica que ela pegou ali para desenvolver, né? E é uma das linhas que a gente vem acreditando, que a gente vem estudando, que isso deveria existir. Porque também poderia ser uma remuneração da própria inteligência. Porque proibir a tecnologia, não existe proibir tecnologia. Não vamos fazer isso. A gente quer ela, mas quer ela a nosso serviço. E ela de uma forma legal, remunerando a toda a cadeia, né? Perfeito, muito bom, gente. Bom, terminamos aqui. Queria agradecer quem estava aqui. Passou rápido, Marcinha. Passa rápido, né? Maravilhoso, né? A gente estava ansioso aqui, mas foi bem. bem. Mas agradecer quem estava aqui desse lado na gravação e quem está do outro lado aqui também assistindo a gente, acompanhando, e dizer que tem mais conteúdos como esses no Globoplay e no Globotechcast no YouTube. Então, e também se você tiver crítica, sugestão, manda pra gente que a gente vai receber e responder com o maior prazer. O e-mail é globotechcast@g.globo. Valeu!